Isso, pronto. Agora esse aqui sai, somos dois ao mesmo tempo. Pronto, muito bem-vindo. André está aqui. Joseph, que está sumido, né? Joseph, explique seu sumiço. Por que é que você está tão sumido assim? Olha, também tem aqui, estamos com a Graça Ferreira, não é? Com a Janice, com a nossa querida Joana. Muito bem, tem bastante gente aqui, não é? Patrícia, Rosa, nossa querida coordenadora Maristela. Você está bem, Maristela? Olha só, boa tarde, gente feliz, não é? Simone também está conosco hoje aqui. Mari Coutinho, Magna Ferreira, quem mais está aqui conosco? Estão me ouvindo agora? É, pronto. Eu estava com um problema de câmera. Eu acho que agora vocês estão me ouvindo, né? Ótimo, então já resolveu. Também acho que nos acompanha hoje o Padre Erickson, não é isso? Quem mais deve estar aqui? Ótimo, consertei o som, isso. Então, boa tarde, bem-vindos todos vocês. Que bom, Silvana também está conosco, né, Silvana? E aí? Vocês estão felizes? É? Todo mundo feliz? Passaram bem a semana? Descansaram? Ótimo. Sejam bem-vindos, então. Posso pedir aqui, ótimo, aqui, olha só quem apareceu por aqui, até o Rodrigo, né, Rodrigo? Você está bem, Rodrigo? Está feliz também? Então tá bem, viu, Rodrigo? Um abraço para você, para todos vocês, um abraço carinhoso. Vou pedir aqui uma coisa, compartilhe essa live agora, compartilhe essa transmissão para todas as pessoas que você conhece, marque alguma pessoa aqui que pode se beneficiar desse conteúdo, pode ser interessante, e espero que a gente faça aqui uma caminhada interessante hoje, inteligente também, com a doutrina social da igreja nos iluminando, nos tornando pessoas que compreendemos melhor a nossa própria religião, certo? Porque ser católico é muito diferente de você professar uma fé morta e você professar uma fé que não se importa com as pessoas, com a realidade. O catolicismo é uma força viva por causa disso. É uma religião que consegue se ocupar do ser humano de forma completa. Então, que bom que vocês estão aqui. Pronto, ótimo. A Andréia passou por um momento difícil hoje, né, Andréia? Ela disse que não estava ouvindo porque achou que estava surda. Não, não. Era só um problema técnico mesmo. Mas já está tudo bem, né? Olha, Maria Lúcia, boa tarde. Quem mais está aqui? Isso. Lourdes também, não é? Sueli Cruz. Olha que beleza aqui. Francisco de Assis, da paróquia São João Eudes, de Fortaleza. Olha quem está aqui também, Priscila. Tudo bem, Priscila? Saudade de você, hein? Está sumida, né, Priscila? Muito bem, olha só. Maria Antônia. Maria Antônia, descanso só amanhã, Maria Antônia? Como assim, minha querida? Como assim? Isso, então vamos lá. Agora, Joana que é obediente, olha, Joana que é uma pessoa obediente, compartilhou, né, Joana? Obrigado, viu? Muito obrigado. Eu quero então pedir que todo mundo compartilha no teu perfil, usa teu perfil para evangelizar também. Pode ser que o conteúdo que a gente veja hoje interesse para outra pessoa. E também pode ser que ajude muito alguém, né? Então, vamos iniciar pedindo a proteção e o amparo do nosso Deus. Estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor e nosso Deus possa nos abençoar e nos iluminar nessa nossa jornada de hoje. Ótimo, que bom. Que bênção. Então, nesse sentido, eu quero mostrar a vocês o conteúdo de hoje, que é o conteúdo que trata de como é que o magistério, quando eu digo magistério, estou dizendo o ensinamento dos papas, como é que ele reuniu os elementos e as reflexões da doutrina social da Igreja. Na semana anterior, a gente parou na questão do desenvolvimento. Nós estávamos vendo os desenvolvimentos, aliás, digo, os temas, né, que a doutrina social da Igreja trata, certo? A gente começa com um dos nossos últimos temas que não foi possível ver na semana passada, e a gente passa, na sequência, a observar o que é que os papas disseram, tudo bem? Então, vamos aqui. Eu quero que você, qualquer coisa, isso, vê se vocês estão vendo essa imagem aqui que eu estou mostrando. Pronto. Nós estávamos vendo os temas da doutrina social da Igreja. E esse tema que nós vamos ver hoje também é componente, né? É componente do que diz a doutrina social da Igreja, certo? Olha só, a vida social.
O que é que diz a doutrina da igreja? Diz que todos os valores sociais são inerentes à dignidade da pessoa humana, da qual favorecem um autêntico desenvolvimento, e são essencialmente a verdade, a liberdade, a justiça e o amor. Certo? Isso aqui é importante para que a pessoa se desenvolva. Uma das expressões que nos deixou de herança o saudoso Papa Paulo VI foi a civilização do amor. E ele, nessa reflexão sobre a civilização do amor, colocava de forma clara qual é o papel da Igreja Católica. É um papel atuante, não é de coadjuvante, não é de ausência de protagonismo. Então, nós somos também responsáveis por isso, por essa civilização que precisamos conhecer. Olha, veja bem, a sua prática constitui a via segura e necessária para alcançar um aperfeiçoamento pessoal e uma convivência social mais humana. Eles constituem a referência imprescindível para os responsáveis pela coisa pública, chamados a realizar as reformas das estruturas econômicas, políticas, culturais, tecnológicas, etc. Né? Porque os valores da vida social, certo? Olha só, por exemplo, esses valores, que um deles é a verdade, é importante para a gente construir uma sociedade onde as pessoas entendam o que está acontecendo. Ainda nessa semana, nós tivemos o lamentável fato da imprensa mundial colocar algumas palavras que o Papa não disse, e porque a imprensa não entende, talvez, ou não quer entender, ou quer ganhar muito dinheiro, distorceram algumas palavras do Papa, colocaram apenas parte delas, e aí a gente viu um monte de gente preocupada, a gente viu pessoas que aproveitam para criticar o Papa, fazerem críticas duras, sabe por quê? Porque nessa nossa sociedade, a verdade tem sido um bem ausente muitas vezes. A verdade faz falta nas relações humanas, às vezes na relação que se tem dentro de uma própria casa. A verdade às vezes é escondida por algum motivo, por outro motivo. A verdade é um bem absoluto para nós. Ela não pode ser escondida, ela tem que aparecer, certo? Não tenha medo dos seus defeitos, não tenha medo das circunstâncias. A verdade pode nos esclarecer e pode nos iluminar de muitas formas. Você está vendo uma figura que ficou clássica para explicar o que é que a mídia faz, mas não é só a mídia, não. Todos nós fazemos uma situação como essa, né? Outro valor absoluto é a liberdade. A liberdade é o que torna possível que os sonhos se realizem, que as pessoas se encontrem, que as situações aconteçam da melhor forma. A liberdade é essencial. É pela liberdade que as pessoas podem ser quem elas são. E a justiça. A justiça, a gente também tinha visto esse mesmo valor em outros temas da doutrina social, mas a justiça, basicamente, é a gente entender que todas as pessoas que vieram a essa realidade têm direito de participar dela de igual forma, sem sofrimento, sem tristeza. Nós vimos fotos de crianças no lixão, e quando a gente vê foto dessa criança se alimentando e está feliz, isso significa que de alguma forma a justiça está acontecendo, para ela pelo menos. E a gente tem que pensar que todas as crianças do mundo, todos os seres humanos, têm que ter direito a essa justiça que pode nos acompanhar, né, que pode nos dar os elementos mais básicos para a nossa vida. Isso é justiça. Quando a gente não tem o necessário para viver, nós estamos numa situação de injustiça. E amor, que é o nosso última grande verdade. A República Federativa do Brasil teve a sua Constituição de 1988 promulgada e se inicia dessa forma: sob a proteção de Deus, proclamamos esta República Federativa do Brasil. Bom, invocando o princípio de amor, para fazer isso, na verdade, depois, não é? O princípio de amor é apenas uma fachada. E no nosso aparelho estatal, presta atenção no que eu vou dizer agora, viu, pessoal? A gente tem um DNA, nós brasileiros temos um DNA. E esse DNA está em todos nós, eu estou dizendo não de um DNA biológico, mas sim um DNA cultural. Eu já disse a vocês na semana passada, temos que parar de falar eles e nós. Os políticos são simplesmente uma amostra da nossa sociedade, de nós, portanto. Então, nós temos que entender isso. Infelizmente, nesse nosso DNA estão alguns elementos péssimos. Isso que vocês estão vendo é quase uma imagem blasfema, porque esta república foi proclamada lá no século XIX já para burlar os direitos humanos, mas ela continua muito fiel a isso, né? Esta república federativa do Brasil,
é apenas uma reação dos ex-senhores de pessoas escravizadas. É apenas isso, ela continua até hoje reagindo. Então, por mais que falem de Deus, estão sempre buscando aquilo que um dos candidatos havia mencionado na última eleição, falando do outro e do seu grupo mafioso, não é? Auris sacra fames, apenas a fome de dinheiro, fome de ouro, que é o que move nossos governantes. Isso é inadmissível. Só que isso é também parte do nosso DNA cultural. Temos que pensar sobre isso e temos que rezar sobre isso. Outro tema é o desenvolvimento, e diz assim o compêndio da doutrina social. Uma das tarefas fundamentais dos atores da economia internacional é a obtenção de um desenvolvimento integral e solidário para a humanidade. Vale dizer, promover todas as pessoas e a pessoa toda. Olha que interessante, não é? E aqui uma outra citação. A solução do problema do desenvolvimento requer a cooperação entre as comunidades políticas. As comunidades políticas se condicionam mutuamente e pode mesmo afirmar-se que cada uma atinge o próprio desenvolvimento, contribuindo para o desenvolvimento das outras. O que são comunidades políticas? Veja, são, por exemplo, o Estado, o município, o bairro onde eu moro, a rua, tudo isso é uma comunidade política, uma maior que a outra, mas todas diferentes e todas paralelas, todas acontecendo ao mesmo tempo. Então, uma comunidade política pode ajudar a outra a se iluminar. Um partido e as pessoas que o apoiam é também uma comunidade política. O outro, a mesma coisa. E assim por diante. Nós, de qualquer modo, nós que estamos aqui tratando de um tema de teologia e de catolicismo, também somos uma comunidade política, inclusive quando a gente diz sou neutro nessa situação. Ninguém é neutro em nada, certo? Nós somos todos envolvidos. O neutro só está do lado que ele considera que já está correto, está ganhando. O desenvolvimento que é capaz de levar uma pessoa à sua completude, à sua plenitude, é algo que o Estado deve promover. Isso a Igreja pede que cada país possa ajudar a desenvolver a pessoa humana, certo? O desenvolvimento tem que ser integral, na sua forma completa, para que a pessoa, inclusive, possa ter bem-estar. O desenvolvimento não é só da pessoa, é também do país, é também da sua cidade, para que a sua cidade possa oferecer a você uma qualidade de vida que permita fazer algumas coisas boas, onde você vai se exercitar como ser humano, você vai ter momentos de descanso, de lazer, tudo isso faz parte do desenvolvimento integral, solidário, claro. A sociedade, por essência, é solidária. A sociedade começa a dar certo quando ela aprende o valor da solidariedade. As sociedades, já dentro de um padrão de desenvolvimento, levam isso muito a sério, é quase uma religião. Uma pessoa me contava que, por exemplo, em um determinado país, de outro continente, você mesmo andando de bicicleta não pode andar na contramão. Tem que andar na tua faixa, mas tem que andar também no sentido em que você vai. E lá nesse país, as pessoas, quando acontece de ser madrugada, elas estão andando, o semáforo fecha, elas param e respeitam. Para nós, a gente acha isso bobagem até, não é? Imagina, eu vou fazer isso, nada, vou fazer o contrário. Tudo isso, a compreensão de que a lei, o embasamento jurídico serve para nos organizar, para nós ainda é um longo caminho a ser feito. Muito mais a questão da solidariedade. A gente acha que solidariedade é mais uma coisa da gente ser bonzinho e ser legal. Não é. É um princípio importante de desenvolvimento de inteligência, certo? Justiça, né, com a sua formulação clássica, ela consiste na constante e firme vontade de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido. Há aqui duas formas clássicas de justiça, né? Aliás, três pelo menos. A comutativa, a distributiva e a legal. Elas são três formas que a gente pode entender, por exemplo, a justiça comutativa. A gente tem exemplos aqui que eu vou dar a vocês. Né? A justiça comutativa, você pode, inclusive, olhar para a imagem da deusa da justiça. Ela é a justiça que faz reparações, certo? Eu, por exemplo, invadi a casa de uma família, o muro, derrubei o muro com o meu automóvel, eu vou pagar o valor do muro, vou pagar o valor certo. Eu ofendi alguém, eu vou passar por um processo e vou pagar danos morais àquela pessoa. Essa justiça comutativa, ela tenta comutar um dano
não em um benefício, porque não vai ser um benefício, mas em algo que possa suprir, certo? Isso é a justiça comutativa. Ela parte desse princípio de equilibrar uma desarmonia. A justiça comutativa desequilibra harmonias. Agora, tem outra forma de justiça. A justiça distributiva, por exemplo, ela é outro formato de justiça que ela faz compensações. Você está vendo aqui uma imagem clássica de aposentadoria. O nosso tempo corre, a nossa vida é rápida, a gente não tem, às vezes, tempo para fazer tudo, e de repente a gente se pega lá no fim da nossa vida. E aí, será que nós vamos ter o recurso necessário para a nossa sobrevivência? Bom, um Estado atuante pratica a justiça distributiva. Como é que o Estado faz? Ele provê, ele retira um pouquinho de dinheiro de cada cidadão, né, dos impostos, cria uma previdência e aposenta a pessoa. Então, isso faz uma compensação. É justo, claro que é justo. Na sua juventude, aquela pessoa dedicou seus melhores anos para a sua comunidade, para seu país. Como dedicou? Não importa se foi taxista, se varreu a rua, se foi professora, não importa. Prestou um serviço dentro da sua potencialidade para a sua comunidade, está entendendo? Então é justo que lá no fim aconteça uma equiparação. Dedicou os melhores esforços da juventude, agora a gente ampara você com um valor que seja digno, né? E também tem a justiça social. A justiça social, ela não é algo de tribunais. As duas ali até são, mas no Brasil valoriza-se muito a justiça comunicativa. A outra quase não. É entendida como assunto de comunista, certo? Aposentar o velhinho é coisa de comunista, dar um alimento para uma criança numa escola é coisa de comunista. Em geral, eu vou repetir mais uma vez, é a quarta vez que eu falo esse semestre. Pessoas que acusam a outra de comunista quase sempre não sabem o que significa a palavra comunista. Pessoas que fazem isso não têm muito conhecimento, na verdade, do que está falando. Então, veja bem, vai se surpreender com essas questões que eu apresento. A justiça social está muito ligada às ações de solidariedade, certo? Que uma pessoa pode fazer pela outra. A justiça social acontece no Brasil muito, por exemplo, por meio das obras de caridade católica. São muitas, são milhares, são centenas de milhares, né? No mundo todo, pelo menos, e no Brasil são muitas e muitas obras. A maior parte são obras de caridade católica, certo? Muitas e muitas mesmo. E a justiça social, então, é quando eu tenho a possibilidade de retirar uma pessoa da droga, do mundo das drogas, e levar para uma clínica de recuperação, tratar a pessoa. Quando eu tenho uma congregação de religiosas ou de religiosos, né, de freiras ou freis, ou até mesmo uma diocese que tem uma escola para atender as crianças de uma determinada realidade mais simples. Tudo isso se chama justiça social. Eu também. Quando eu vou indo para um determinado lugar, vejo uma pessoa caída, paro o que eu estou fazendo, coloco aquela pessoa no táxi, levo para o hospital. Ou quando eu vejo uma pessoa passando fome, eu faço questão que ela coma alguma coisa. Enfim, tudo isso é justiça social, certo? Isso aqui é importantíssimo. Olha só. E agora a gente entra no tema de hoje, aliás, um pouco ainda, antes de entrar nos papas, a gente fala do desenvolvimento humano integral, para concluir essa primeira parte. Para a doutrina social da Igreja, o objetivo último de toda ação social é o desenvolvimento humano integral, ou seja, permitir que o desenvolvimento de todas as dimensões da pessoa, são várias, material, afetivo, social, espiritual, financeiro, intelectual, tudo isso, não é? Chegue igualmente a todos na sociedade. Um país que consegue se estruturar dessa forma, que o seu povo valoriza isso, não podemos esperar nada cair de cima, não. Isso é lenda, isso não existe. Em nenhum país isso aconteceu. A gente já recebeu muita coisa de cima por causa da influência da Igreja Católica, mas a gente não valorizou. A Constituição de 1988 é permeada de elementos da doutrina social, porque até então a grande oposição à ditadura que matou muitas pessoas, não é? Violentou muitas pessoas, a grande oposição foi a Igreja Católica na ditadura, no Brasil, certo? Tem gente que não estuda, tem gente maléfica que fala que não houve ditadura. Essa pessoa certamente pode se confessar porque está fazendo um pecado muito grave, que é o pecado da mentira, e também ela está anulando a morte de muitas pessoas.
Mas eu estou dizendo isso porque a Constituição de 1988 está carregada de elementos que a gente não valorizou. Então, se a gente quiser que a nossa sociedade passe a cuidar do desenvolvimento humano integral, eu acho que agora a gente vai ter que buscar esses recursos, esses direitos, essa capacidade que o ordenamento jurídico, que as leis que a gente tem deveriam possuir de cuidar da pessoa, e não de cuidar da pessoa que tem dinheiro, mas cuidar de todas as pessoas, porque cada pessoa é uma riqueza. Você sabia? Você sabia que, vou te contar um dado curioso, uma pessoa que falece no Brasil é um prejuízo de muitas formas. Ela teve um investimento público para ela, por exemplo, estudar, teve investimento público em vacinas, teve uma série de coisas. Ela também pagava impostos, ela também movimentava a economia. Então, quando se perde uma pessoa, tem um prejuízo. Eu estou falando de um ponto de vista econômico para dizer uma outra coisa muito maior. Uma pessoa como essa que você está vendo, essa simpática moça, é uma promessa de felicidade para o Brasil, não só a moça, cada pessoa. É uma promessa de felicidade, é uma promessa de desenvolvimento, é uma promessa de novas situações. A gente não sabe diante de quem nós estamos. Uma nova criança que nasce no Brasil poderá ser um grande cientista, poderá ser uma pessoa que traz uma contribuição para o pensamento dessa civilização brasileira. Cada pessoa que vem ao mundo traz um dom secreto. Então, cada pessoa tem um valor que dá até para a gente medir em dinheiro, se for o caso, certo? Agora, olha que interessante. Você está vendo duas imagens aí. A imagem de cima é a imagem dos 7 países mais ricos do mundo, certo? Tem até a Itália, que eu não entendo como que a Itália está lá, mas estão aí os 7 possíveis países mais ricos do mundo. A imagem de baixo é uma favela de papel que tem nos Estados Unidos. De papelão, as nossas favelas são até de um material de alvenaria, né? Mas a deles não. A deles é de papel, tecido, você está vendo ali. Eu coloquei essas duas imagens por causa de uma posição do Papa Paulo VI, que em 1967 lançou a famosa, prestigiada, incrível encíclica Populorum Progressio, que significa o progresso das nações, o progresso dos povos. Ele, como está dizendo na minha anotação aí, apresentou este conceito de desenvolvimento humano integral como uma crítica à ideia de que o desenvolvimento dos países só era medido pelo poder aquisitivo, certo? O Brasil é uma grandíssima economia, né? uma potência. Decaiu bastante, mas ainda somos, ainda podemos voltar a ser se a gente quiser. Mas é difícil quando você olha imagens, por exemplo, como a gente vai ver daqui a pouco, uma divisão nítida de pobreza e riqueza. Eu coloquei a imagem dos Estados Unidos aqui para dizer, tem-se uma crença de que eles são um país rico, não, eles são um país que tem dinheiro, mas que é rico é diferente. A grande riqueza é o bem das pessoas. E lá, como em muitos países aí desses G7, você está vendo ali Estados Unidos, França, Alemanha, Grã-Bretanha, Japão, Itália e Canadá, eles têm, uns mais que os outros, uma qualidade que eu já vi em algumas cidades bonitas do Brasil de esconder suas favelas, certo? Lá do feudo de onde eu vim, Ribeirão Preto, é uma coisa curiosa, né? A cidade tem a habilidade de esconder suas favelas. Algumas cidades não conseguem porque a favela é toda a cidade, né? Por exemplo, a cidade de São Paulo, ela é mais uma imensa periferia do que uma cidade onde as pessoas têm todos os direitos e deveres respeitados e garantidos, têm condições de sair com segurança e voltar, tem, enfim. Só que lá nesses países também tem isso, está me entendendo? Porque essa reflexão, o progresso, então, segundo o Papa Paulo VI, é quando todo mundo tem acesso a tudo, não quando alguns têm e outros não têm. Por causa de Papa Paulo VI, muito inteligente, pessoa muito capaz, a gente teve o seguinte, né? A gente teve o seguinte contribuição. As ciências humanas passaram a cuidar de coisas que antes não tinham pensado, por exemplo, o índice de desenvolvimento humano, desenvolvimento sustentável e também o desenvolvimento como aumento das oportunidades sociais. Aí muita coisa mudou a partir do Papa Paulo VI. Muitos países começaram a pensar. O curioso foram que os países protestantes valorizaram mais a reflexão do Papa, e você vê os países luteranos lá do norte da Europa, como Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia. Esses países
valorizaram tanto essa noção que eles se transformaram em referências do desenvolvimento. Esse mesmo termo, desenvolvimento completo, foi utilizado em 2009 por Sua Santidade, Papa Emérito Bento XVI, quando ele redigiu a encíclica Caritas in Veritate, mas ele inclusive foi à ONU convidado para falar sobre isso, vários outros lugares as pessoas deram muito valor. Então, o conceito de desenvolvimento humano integral, para nós, é muito importante, porque ele entende que, dentro de uma sociedade, a pessoa só será feliz quando ela tiver todas as oportunidades de ser uma pessoa completa. Ela não vai ser feliz dentro de tantas limitações. E a gente sabe muito bem disso, porque alguns de nós aqui mais, outros menos, a gente passa, e alternadamente, nós passamos por situações de dificuldade financeira, dificuldade de acesso aos bens universais, como saúde, educação. A gente passa muito por isso, não é? Então, isso para nós, minhas queridas e queridos, é tema, sim, de nossa reflexão, porque o Brasil é um país católico, e por ser, é bastante católico ainda, por ser bastante católico, e por ter sido a maior parte da sua história católica, eu acho que é uma vergonha que o nosso país seja tão desigual e tenha pessoas passando necessidade, não é? Jesus veio para repartir o pão e nós, brasileiros, não sabemos fazer isso. Isso é feio. Como é que a gente pode falar que é católico desse jeito? Essa imagem parece uma montagem, mas não é uma montagem. Você está vendo nitidamente um recorte na diagonal. Na parte posterior, você vê condomínios de prédios. E na parte inferior, você vê a nossa dura vida da maioria das nossas pessoas. A maioria das pessoas do Brasil vive numa situação assim, bastante difícil, bastante complicada, certo? E tem aumentado esse número de pessoas, porque o país não consegue desenvolver, não é que não consegue, não tem vontade, na verdade. Eu volto a dizer, o Brasil lança satélites no espaço. O Brasil é o único país do hemisfério sul que tem um programa espacial, tudo bem, a gente não foi ao espaço, nós ainda não fomos, né? Foi apenas aquele, não quero nem lembrar o nome daquela figura, ele foi lá, mas tudo bem. Mas o Brasil lança foguetes no espaço e tem essa situação aqui. O Brasil tem uma classe política caríssima. E a cada um que entra, eles só apenas reforçam. Entraram aí uns que falaram que iam mudar. A primeira medida deles foi aumentar o salário dos juízes em muitos por cento, muitos reais a mais. Então, é difícil, assim, todo desigual. É difícil porque a gente tem essa vontade. Para resolver tudo isso, ainda não está difícil. Quando as primeiras periferias assim aconteceram, havia a possibilidade de resolver isso com pouquíssimo investimento. Havia a possibilidade de não termos isso, mas não tem vontade política, não existe. Ainda assim, nós estamos num momento da história que dá para resolver tudo. Aqui tem uma reflexão interessante sobre o desenvolvimento. Olha só. O desenvolvimento não é apenas material, mas deve incluir todas as dimensões da pessoa. Alguém que ficou rico, mas se tornou egoísta, não colabora na construção do bem comum, permanece imaturo. Você sabe essa imagem que você está vendo aí? Essa imagem é de um brasileiro importante chamado Conde Chiquinho Scarpa. Alguns anos atrás, ele anunciou o seguinte: você está vendo atrás um dos carros que ele tem, ele é muito rico, ele, enfim, uma boa pessoa, eu gosto dele. Ele falou assim, pôs a seguinte mensagem no Facebook: vou fazer como os faraós, algo assim. Eu resolvi enterrar os meus tesouros no jardim do palácio. A casa dele é muito grande mesmo. E ele falou que o primeiro que ele ia enterrar é o carro dele, esse Bentley Continental. E é um carro, eu não lembro bem quanto custa, porque eu já vendi o meu. Brincadeira. Esse carro custa mais de R$ 1 milhão. Então ele anunciou que ele estava enterrando esse tesouro lá no jardim. Ele fez um buraco. Ah, ele estava convidando todo mundo para o velório do carro, para o enterro do carro dele. Ele fez isso e deixou por uma semana a notícia se espalhar. Ixi, nossa, ele ficou famoso com isso, ele foi xingado. Basicamente, as pessoas diziam assim: como é que pode um irresponsável desse enterrar um carro de R$ 1 milhão? Por que não doa para a caridade? Foi essa a fala que muita gente fez. Foi essa exatamente a fala. Agora, veja, é claro que ele não estava querendo enterrar essa preciosidade aí. Se entre enterrar, né, ele faria isso. O que ele fez foi uma pegadinha. Aí ele falou: bom, vocês realmente têm razão, não se deve fazer isso, mas eu quero chamar a atenção
para o fato de que muitas pessoas no Brasil morrem porque não há transplante de órgãos. Não há órgão disponível para os transplantes. Mas muita gente, muitas famílias que poderiam doar os órgãos daqueles que falecem de morte encefálica, não doam, de morte cerebral. Por causa, vocês estão entendendo? Então, o tesouro dos órgãos que poderiam ser doados para outra pessoa continuar viva, de uma pessoa que teve morte cerebral, era enterrado. E por causa dele, a doação de órgãos cresceu no Brasil 30% por causa disso. Muita gente talvez não lembra desse episódio, mas ele entrou para a história do mundo, esse episódio. Então, não é uma questão de riqueza também. A pessoa não pode considerar-se rica para ela mesma, ela tem que se considerar rica para os outros. Eu estou dando o exemplo que não do Conde, que é rico, mas do que ele fez. Eu também tenho riquezas que posso compartilhar. Eu devo compartilhar essas riquezas, faz parte. Quem se desenvolveu e ficou rico tem que ajudar o outro que precisa. Tem, certo? Outra imagem daquelas que só no Brasil tem, né? Parece uma montagem também, mas não é. Diz assim: nosso mundo está cada vez mais rico e desigual. As relações sociais se desumanizam. O estilo de vida dos países mais ricos penaliza os mais pobres. O Brasil são dois países, na verdade, sabe? Eu acho que o Brasil são três países. Nós temos um país que a gente pode chamar de republicano, que é o litoral. Nós temos um país que a gente parou com as relações, um monte de códigos sociais na sociedade imperial. A gente ainda, de certa forma, cultiva o império nas relações, nas formas de tratamento, aqui no interior. E nós temos ainda o Brasil colonial, nessas partes mais novas, que a gente está fazendo o possível para acabar com a floresta logo para virar deserto. Então, são três níveis de sociedade que nós temos. Ao mesmo tempo, nas três níveis de sociedade, culturalmente falando, tem um nível econômico, que a gente tem pelo menos três países no Brasil também. Temos um país de gente rica que faz as pessoas ricas dos países mais ricos ficar no chinelo. Olha que coisa mais curiosa. Os nossos milionários são muito ricos. Aí temos um país rico também, que não dialoga nem com esse muito rico, nem com o muito pobre. E temos um país muito pobre, não é? Isso não está certo, isso não é humano. Você vê que isso não está digno. O conceito de desenvolvimento humano integral pode colocar em diálogo todas as tendências do pensamento social e político e para denunciar os erros e buscar as mudanças necessárias. E agora sim a gente entra na questão dos papas e da igreja. Tudo bem? Vamos lá? Os papas e a igreja trabalharam sem cessar para que as pessoas e a sociedade entendessem que a luz do evangelho deve iluminar as nossas estruturas sociais, políticas, éticas e morais, certo? Então, veja bem, isso que a igreja faz não é que começou com os papas, por exemplo, com o Papa Leão, não é. Começamos lá no início com o próprio Cristo. Você está vendo o Cristo divinamente irado nessa figura, nessa imagem, nessa obra de arte, expulsando os vendilhões do templo. Eles faziam parte de um sistema religioso que legitimava a desigualdade, certo? E tomava o dinheiro dos pobres. Apesar de ter se estruturado no fim do século XIX, a doutrina social da igreja deriva de uma experiência ancestral de pastoral eclesial. Ao ver a permanente desumanidade do capitalismo, o Sagrado Magistério precisou confrontá-lo. Quando aconteceu, por exemplo, a encíclica Rerum Novarum, que tratava das questões operárias, você está vendo ali os operários nessa foto. Você está vendo ali nessa foto os operários que têm, não está aparecendo os de 5 anos de idade, mas tinha operários de 5 anos de idade. Até operários, assim, aí estão no auge da sua força, né, de juventude, 12 anos. Era isso. Tinha operário mais velho? Tinha sim. Só que era de um nível extremamente duro. Você está vendo nos pés desses meninos aí, trilhos? Você sabe onde eles trabalhavam? Trabalhavam no fundo da terra. Muitos foram os desabamentos. A notícia não chega para nós. Tivemos um último desabamento no Chile, alguns anos atrás. Mas isso era frequente. Eram meninos porque eram pequenos, eles podiam entrar em túneis menores para tirar carvão. E só para dar um exemplo, isso aí é uma vida digna? Não é. Detalhe, ganhava alguns centavos por dia, mas o seu chefe ganhava muito dinheiro. A igreja jamais deixou de se interessar pela sociedade. Não obstante, a encíclica Rerum Novarum dá início a um novo caminho. Vale a pena um dia você ver essa questão da Revolução Industrial. Nós tivemos várias preocupações da igreja
Tivemos um bispo de Paris, me falha agora a memória, o nome dele, mas ele foi um grande e importante antecessor para a doutrina social. Ele foi um bispo muito inteligente, muito profético. E tivemos o exemplo dos padres operários, que desde o século XVIII se disfarçavam de operários, iam lá no meio dos operários, viam o que estava acontecendo e depois tentavam denunciar a situação. De 1891 até hoje, a doutrina social da Igreja foi um ensinamento constante por parte de todos os papas. Houve elementos de doutrina social desde a patrística, mas ela ganhou um corpus assim agora, tá? Antes, os papas sempre se denunciaram injustiça, assim, talvez nem todas, mas isso virou um elemento muito claro, certo? Muito urgente a partir do século XIX. Começa, na verdade, bem antes, né, do Papa Leão. Começa com o Papa Sua Santidade, o Papa Pio IX, que em 1846 assumiu o trono pontifício e já colocou uma encíclica, Qui Pluribus, e depois, em 1864, a encíclica Quanta Cura, que já falavam as duas de igualdade, respeito. A questão da igualdade é nossa. O lema igualdade, liberdade e fraternidade é um lema católico cristão da nossa filosofia e teologia. Até a Revolução Francesa usou, mas teve uma ênfase aqui com o Pio IX. Aí vem, então, Sua Santidade, o Papa Leão XIII, que, com a encíclica Rerum Novarum, de 1891, denunciou as condições miseráveis da classe operária. Foi um marco. Ainda dele, da Rerum Novarum, quer dizer, das coisas novas, né, sobre a situação dos trabalhadores, ele ainda colocou a encíclica Immortale Dei e Code Apostolici Numeris, tá bom? Teve outras ainda. Aqui você está vendo um outro Papa do início do século, Sua Santidade, o Papa Pio XV. Agora você pode entender, talvez, por que aliás, Bento XV, perdão. Estou falando do Bento, estou pensando no Papa Pio, mas o Papa Bento XVI escolheu o seu onomástico também em homenagem ao Papa Bento XV, que foi um Papa também do início do século, de uma situação muito difícil. Na sua encíclica Ad Beatissimi, de 1914, ele alertava, por exemplo, para o risco de uma guerra, porque os países estavam se armando, isso aí. Ele fez várias advertências nessa encíclica. Mas o que aconteceu em 1914? Pois é, os europeus fizeram a primeira grande guerra, né? Não fale guerra mundial, porque é uma guerra meio regional isso daí. Nem a outra também não é mundial, tudo bem, mas são igualmente ruins. Depois nós tivemos em 1922, vocês estão vendo que faltou um papa aqui, não é? Olha, de Bento XV até Pio XI, faltou um papa, faltou São Pio X. São Pio X não fez escrito sobre doutrina social. Ele estava num momento muito difícil, cuidando de outras coisas, e não conseguiu fazer. Mas aqui, Pio XI fez, certo? Ele fez, por exemplo, a 40º ano, que fala de reconstrução da ordem social e reconstrução da ordem social. As sociedades deveriam se cuidar, elas tinham sofrido tudo o que aconteceu na Primeira Grande Guerra, e elas tinham rompido muito do respeito humano, e elas precisavam se refazer disso. Ele, na encíclica Divini Redemptoris, de 1931, condenou o comunismo, certo? Não é a primeira condenação ao comunismo. Eu sei que para nós brasileiros, que vivemos uma sociedade desigual, muitas vezes soa curioso condenar uma possibilidade política que daria pão a pessoas que moram no lixão, por exemplo, daria casas dignas. Então, a gente fica até pensando, mas veja, há uma sabedoria, sim, em condenar o extremismo. Agora, erra muito quem pensa que a igreja condena só o comunismo, viu? O Brasil tem agora um Estado semifascista, pela sua estrutura, né? Enfim. Mas olha que coisa, em 1937, ele fez uma condenação dura ao fascismo, muito mais dura que ao comunismo. Foi, inclusive, uma das primeiras vezes em que um Papa usou uma língua nacional para tanto colocar o nome na encíclica, quanto para escrevê-la. Ele escreveu, então, a encíclica Mit Venenda Sorga, que fazia a condenação do fascismo e do nazismo, certo? Aliás, o do fascismo especificamente em 37, esse non abbiamo bisogno, certo? Então, nas duas ele fez
uma condenação muito avassaladora ao fascismo. O que é o fascismo? Bom, gente, não vamos entrar em detalhes aqui, mas o fascismo basicamente é a pessoa ou o líder, basicamente depende de um líder, que ele acha que pode tudo, ele agride, ele fala muita besteira, né? E isso agrada os seus sequazes. E esse pessoal é uma espécie de fanatismo, eles acham que pode atacar tudo e todos, né? Então essa coisa é fascismo, tá? E o fascismo tem um discurso contra a questão do cuidado com as pessoas, enfim, pesquisa depois para você ver. Então, o Brasil, curiosamente, tem essa situação de fascismo. Detalhe muito curioso: o fascismo morre de medo do comunismo. Os dois são inimigos. Os dois a igreja condenou. Mas não deve se enganar ninguém pensando que a igreja condenou só o comunismo. Em geral, quem fica brandando isso, a igreja condenou o comunismo. Está recebendo influências de gente fascista. Cuidado, tá? Cuidado com isso. Então, os dois são condenados. Tá? Vamos lá. Então, na 40º ano, que saiu em 1931, ele ampliou a doutrina social cristã, abordando o tema do totalitarismo, como eu já disse, né, do fascismo, comunismo e também do nazismo. Ok? Vamos lá. Papa Pio XII, faltou a data aqui do Papa Pio XII, né? Papa Pio XII, que foi até 1948, se não me engano. Não, faltou a data aqui, tudo bem. Que engraçado, né? Tudo bem, não tem problema. Papa Pio XII deixou várias heranças para nós, por exemplo, a encíclica Filii Donum e a Apostolorum Principis, entre outras. Ele foi papa durante a Segunda Grande Guerra, e ele também sofreu muito. Fala-se muito que Pio XII apoiou Hitler, mas na verdade não. Pio XII fez todo o possível para salvar os judeus. Pio XII condenou bravamente o nazismo, condenou tudo isso, certo? E até o ano que ele faleceu, que ele deixou o magistério, foi em 1958. Até lá, a guerra já havia acabado, certo? Mas até lá ele manteve muito firme a condenação ao fascismo. Por causa dessa condenação, a Europa se livrou de fascismo por muito tempo. Vamos lá? Depois, em 1958, né, quando Pio XII voltou para Deus, começou aqui o pontificado do Papa João XXIII, que foi até 1963. Ele governou a igreja por poucos anos, mas ele fez coisas muito importantes. Ele promulgou a encíclica Mater et Magistra, ele e várias outras, certo? Nessa encíclica ele falava também do progresso social, e falava que as sociedades devem ouvir a voz da igreja, as pessoas também, e também a encíclica Pacem in Terris, o paz na terra, certo? Há vários outros elementos do seu magistério, mas uma das principais criações dele foi a possibilidade do Sagrado Concílio Vaticano II, que começou com o seu pontificado e acabou no pontificado do Papa Paulo VI, que vocês estão vendo aí à esquerda, né? Então, já o concílio também deu contribuições para a doutrina social da igreja. Por exemplo, o documento Gaudium et Spes sobre a igreja do mundo atual, a Constituição, que foi uma constituição, né, uma constituição pastoral, que orientava como é que deve ser o agir cristão, o agir da igreja no mundo. Teve outros documentos também, certo? Teve vários outros documentos. A Declaração de Dignitatis Humanae, de 1965, sobre a liberdade religiosa. Teve vários outros aspectos que aparecem em várias das constituições e dos decretos do Concílio Vaticano II. O próprio Papa Paulo VI, enquanto acontecia o concílio, também teve uma ação muito intensa para cuidar da pessoa, certo? Por exemplo, a gente vê aqui vários documentos que ele deixou, por exemplo, o Populorum Progresso, que já foi mencionado, sobre o desenvolvimento dos povos, 80ª Advenientes, certo? Que convocava, fazia um chamado, um apelo para que as pessoas agissem na construção de uma sociedade melhor e mais digna. Houve vários outros, né, certo? O Sínodo dos Bispos teve um documento muito importante chamado Justiça. Vale a pena você ler esse documento. Eu acho que ele não perdeu sua validade.
há muitos anos eu o li e achei brilhante, achei algo que, nossa, os brasileiros deveriam ler, o documento A Justiça no Mundo. Tem no site do Vaticano tudo isso. Quando terminar o nosso conteúdo, na semana que vem, no último encontro, eu vou deixar disponível a vocês todos esses conteúdos, tá? Teve vários outros. O Papa Paulo VI foi, então, uma pessoa pródiga de cuidar dessa situação. Em 1978, foi um ano de 3 papas. O mundo teve 3 sucessores de Pedro, 3 vigários de Cristo, né? Teve o Papa Paulo VI, que faleceu naquele ano. Teve, então, a eleição que foi eleito o Papa João Paulo I, e que apenas governou a Igreja por 33 dias. Mas olha que interessante, um Papa muito inteligente. Você está vendo esse sorriso dele? O chamavam de Papa Sorriso, porque ele era muito simpático, extremamente simpático. E dentro dessa simpatia que ele tinha, ele conseguia coisas muito difíceis, certo? Ele várias coisas conseguiu como cardeal, e aí em poucos dias ele também conseguiu colocar países que estavam para entrar em guerra em paz. Ele, nos poucos dias, ele deixou esses três heranças, não é? Ele escreveu uma carta aos bispos da Argentina e do Chile, porque não sei se você sabe, mas a Argentina e o Chile têm uma questão de território muito séria. Eles não resolveram isso direito até hoje. Eles disputam parte do território. E tá mais ou menos resolvido, porque foi João Paulo I quem começou, e quem concluiu foi João Paulo II. Dividiu, por exemplo, uma ilha que era uma lá, estavam para entrar em guerra por causa da Isla de los Estados, no sul, perto da Antártida, do Polo Sul, né? E por causa do Papa João Paulo I, os bispos começaram a pavimentar o caminho da paz. A primeira radiomensagem dele, a mensagem Urbi et Orbi, que foi radiofonada para todo mundo, aconteceu em 27 de agosto de 1978 e já trazia elementos de doutrina social, de cuidado dessa questão que Cristo veio ensinar isso. E até o discurso, quando ele tomou posse como bispo de Roma, você sabe que o Papa, só no lugar ele não é Papa, né? Na Basílica de São Joões, né? São João Evangelista e São João Batista de Latrão, lá ele é bispo. E quando ele foi tomar posse da Diocese de Roma, ele fez uma mensagem muito bonita, a mensagem que está no site do Vaticano, o nosso tempo não permite, mas uma mensagem que tratava muito dessa questão do cuidado com a sacralidade da pessoa. Ele é uma pessoa iluminada. E na sua sequência, como seu sucessor, veio João Paulo II, que governou a Igreja de 1978 a 2005, com várias e extensas publicações. A gente não consegue dar conta disso hoje, porque eu ainda gostaria de dialogar com você, mas a contribuição de Sua Santidade, São João Paulo II, foi também muito vasta, inclusive porque ele foi um dos pontífices que teve um dos pontificados maiores. Foram muitos anos pastoreando o rebanho universal do Senhor, à frente da igreja. E por causa disso ele colocou muitas reflexões. A figura dele, às vezes, é tomada. O pessoal, hoje nós temos um problema sério. As pessoas não conseguem ter a dignidade de olhar para todos os lados. Elas, quando têm uma doutrina, querem defender e aí até falseiam a verdade. Os escritos do Papa João Paulo II e muitas outras situações são muitas vezes tomados para condenar, por exemplo, alguma política social, dizendo que é coisa de comunista e que o Papa condenou realmente. Ele, como polonês, a Polônia foi invadida pela Alemanha na Segunda Grande Guerra, a Alemanha matou muita gente lá, mas quem salvou a Alemanha foram os soviéticos, portanto comunistas. Aí os soviéticos implantaram uma série de regimes comunistas em muitos países. A Polônia era um desses países. E estava ruim a situação, não estava boa. E no capitalismo estava boa? Eu acho que estava pior no capitalismo. Nos países comunistas, as pessoas eram, sim, tinham suas dificuldades, mas todas tinham casa, todas tinham alimento, todas tinham roupas e tudo mais, trabalho, educação. E nos países capitalistas, não. No Brasil, nesse tempo, nossas crianças andavam descalças no chão. Você sabia disso? Enquanto que as crianças dos outros países comunistas tinham acesso à educação. Mas você está defendendo? Não, não é isso. O Papa João Paulo II condenou as duas coisas. Não é?
ele condenou, ele condenou tanto o comunismo, quanto ele condenou as situações discrepantes do capitalismo. Né? Vamos lá. Nossa, política é demais. Ave Maria, só um minutinho. Eu não aguento mais tanta mentira na porta da minha casa. Né? Tá bom, vamos lá. Perdão pela digressão aqui. Então, o Papa João Paulo II fez uma condenação extensa e ampla que tem que ser analisada com justiça e clareza. Ele condenou condições injustas de todas as formas, mas ele condenou isso no capitalismo, no comunismo. Então, não foi numa coisa só. Ele era muito sábio, muito prudente, certo? Aqui um comentário na minha anotação está aqui. Papa João Paulo II comprometeu-se na difusão do ensinamento social em todos os continentes, escreveu 13 encíclicas sociais, Labor in Exercens, Solicitudo Rei Socialis e Centésimos Anno, e, além disso, ele teve várias pronúncias, várias falas, vários discursos, muitos. E foi iniciativa dele o compêndio da doutrina social da Igreja, que foi publicado um ano antes da sua Páscoa. Então, olha que interessante, é o que nós estamos estudando hoje, dependemos muito dele. Em 2005, Sua Santidade, o Papa Bento XVI, assumiu o governo da Igreja Universal, e aí, a partir disso, ele continuou, porque era muito próximo dos papas anteriores, seja como teólogo, como simples padre, nenhum padre é simples, né? Como padre, como bispo, como cardeal, e, claro, é um tesouro que não é dele ou dos papas, é da igreja. Então, ele publicou Caritas in Veritate, aliás, Deus Caritas Est em 2005 e Caritas in Veritate em 2009. A ênfase do Papa Bento foi muito sobre a caridade. Só que a caridade, como eu disse a vocês há 3 semanas, a caridade não é algo romantizado ou infantil. Não, a caridade é algo profundo. Tá? Então, nesse sentido, vem agora o Papa Francisco. O Papa Francisco que ele publicou um primeiro documento que, na verdade, havia sido iniciado por Bento XVI, mas dele mesmo a gente tem Laudato Si, Fratelli Tutti e muitos outros pronunciamentos, discursos. Então, a doutrina social da Igreja é uma riqueza para todos nós e essa riqueza é algo que nós precisamos entender, conhecer e valorizar, certo? Pena que não dá para falar de cada encíclica, porque aí nós teríamos que ter um semestre para falar, talvez um ano, né? Mas valeria a pena, sim, a gente conhecer muito mais. Eu gostaria de conversar com vocês brevemente, temos alguns minutos, não é? Olha só, temos alguns comentários aqui. Por exemplo, a Rosa lembra muito bem, foi o Papa que insistiu muito nas relações desiguais entre o norte rico e o sul pobre do mundo, e sugerindo também o não pagamento das dívidas externas dos países pobres. Perfeito, Rosa, perfeito. Verdade, ninguém lembra disso, né? Muito bem colocado, viu? Muito bem colocado. Certo? Ótimo. Vocês estão me animando aí por causa do carro de som, né? Tá bem, obrigado. Tá bem. Vamos lá. Deixa eu ver se temos alguma pergunta aqui. Tomás, por exemplo, diz: será que as outras igrejas, será que se as outras igrejas fizessem uma reforma como a Igreja Católica fez, será que elas subsistirão hoje? Boa pergunta, né? Boa pergunta. Eu acho que eles traíram a reforma deles. A reforma deles foi importante para o catolicismo. A gente não pode negar, né? Não é tema de hoje, mas a reforma protestante foi vital para nós, permitiu que a gente conseguisse rever partes que estavam necrosadas, e por causa dessa reforma, a igreja deu um salto, a gente fez outra reforma. Nós não fizemos contra a reforma, a gente fez a reforma católica. Então a gente ganhou o mundo por causa disso, não tem problema, né? Quem sabe aquele pedacinho de gente que ficou lá, um dia volta, né? Mas as igrejas de hoje, essas comunidades não são uma coisa à parte, né? Enfim, vamos lá. Vamos voltando para o tema aqui. Ótimo. Olha quem está aparecendo aqui conosco hoje, querido Emanuel. Beijo para a senhora. Que alegria, obrigado, viu? Obrigado ter a sua presença aqui. Que alegria, fiquei feliz. Ótimo, né? Dilza também colocou que a nossa igreja é viva e solidária e tem que ser mais ainda, porque desde o princípio é assim. Viviane disse: verdade, conhecemos pouco mesmo, devemos conhecer mais para defender a nossa fé.
Isso, Viviane, exatamente. Temos que conhecer muito, né? É um oceano de amores a nossa igreja. A gente tem muita coisa para navegar nesse oceano, né? Ótimo. Vamos ver o que mais aqui. Ok, ok. Olha, a Vera Lúcia diz assim, como sempre, você esclarecendo temas da nossa igreja, né? É um prazer, né, Vera? A gente faz isso porque a gente gosta muito, né? Isso é muito bacana. E vocês também gostam, então isso me anima bastante, né? É ótimo. Aqui Dilza disse assim ainda, brilhante como é necessário saber que a nossa igreja luta e sofre pela desigualdade social, só ela tem essa preocupação. Lamentável as demais denominações não se envolverem para unir forças. Vocês sabem de um caso curioso? A Igreja Metodista foi fundada com princípios ecumênicos. Quando aconteceu a primeira campanha ecumênica, a Igreja Católica convidou o CONIC, que é o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, certo? Que reúne algumas igrejas cristãs do Brasil, mas ecumênicas, né? A Igreja Metodista saiu do CONIC, várias não gostaram. Nós não vamos nos misturar com os católicos. Então, ainda o ecumenismo, gente, é algo importante. Nós temos que valorizar o ecumenismo, mas a gente está longe disso no Brasil, certo? Ok, vamos ver o que mais aqui. Vamos ver se tem alguma outra questão aqui. Vocês querem apresentar alguma pergunta, alguma dúvida? Podem apresentar, não é? Gostaram do conteúdo de hoje? Hoje é o penúltimo encontro. Na semana que vem falaremos de missão, tá? E como é que a gente conecta a doutrina social com a missão? O primeiro encontro, se vocês lembram, foi sobre a missão e a doutrina social. Falamos depois da doutrina e agora a gente vai falar, para fechar essa sequência de temas, nós vamos falar da questão da missão, certo? Porque nós estamos no mês da missão e vou encerrar com vocês aqui o ano, digamos assim, né? Com essa comunidade aqui, pelo menos. A gente vai encerrar com essa reflexão interessante da missão, que vai ser o próximo sábado, tá? A Angélica está perguntando assim, ó, o meu som está oscilando, de vocês também? Olha, o som está oscilando, mas eu não sei identificar o problema. Talvez pode ser que seja meu computador, porque eu uso duas plataformas para apresentar para vocês. É ruim isso, eu já percebi. Eu já assisti de novo e vi que está oscilando o som, mas, né, a gente vai, por conta das imagens, a gente vai fazer esse sacrifício, tá bom, pessoal? Mas desculpem aí. Quem aparece aqui, por exemplo, olha só, Adeilton. Adeilton vai ser o futuro Papa brasileiro, vocês sabiam? Adeilton é seminarista da Diocese de Irecê, não é, Adeilton? Seja bem-vindo, que bom ter você aqui. Eu falo que ele é o futuro Papa, ele some, ele fica um mês sem aparecer, né? Adeilton é um menino, um adolescente, né? Seminarista. Que bom. Vamos cuidar bem dos nossos seminaristas, né, gente? Vocês cuidam bem dos seminaristas aí que tem aí? Vocês cuidam? Escreve para mim, o que vocês fazem de bom para eles, né? Tem que tratar bem, levar para passear, dar um puxão de orelha às vezes, né? Falar, ó, oh, seminarista, vamos ser um padre maravilhoso, hein? Pode dar o puxão de orelha, que é bom também. Olha, a Glauce fala em comentário curioso. Até o Silas, né, no Malafaia, se achou no direito de criticar o nosso querido Papa Francisco. O Silas Malafaia, que é um supremo impostor, é um autêntico servo de Mamon, não é mesmo? E ele fazendo crítica. Isso é muito engraçado, é engraçado. Este Silas Malafaia é uma emanação do próprio Malleus Maleficarum. Realmente, então, ele fez a crítica. Né? Ele só sabe criticar, ele tem veneno, né? Se ele morder a língua, ele morre muito rápido. Morre em poucos segundos. Ele morre. Muito bem. E tem gente que gosta, viu? Cuidado, tem gente que gosta dele. Muito bem, deixa eu ver aqui. A Rosa tem uma questão. Qual a distinção entre unidade religiosa e unidade política? A distinção entre unidade religiosa, Rosa. Bom, unidade religiosa tem vários níveis de unidade religiosa. Nós estamos numa unidade religiosa aqui, por exemplo. Somos pessoas de várias igrejas particulares diferentes, dioceses. A gente está, então, tem gente aqui que está nos acompanhando até de diocese de outro país, e está aqui hoje. Então, a gente está numa unidade religiosa. Também há pessoas de vários movimentos que estão aqui, de várias pastorais, é a unidade religiosa. Pode ser até que tenha pessoas de outra religião nos acompanhando, por exemplo, se tiver protestante ou ortodoxo, a gente está então numa unidade religiosa porque falamos da mesma religião, que é o cristianismo.
Pode ser, né? Pode ter pessoas de outros movimentos religiosos, enfim. De alguma coisa em comum nós temos com as pessoas. E unidade política é o pacto social que as pessoas fazem para cuidar do seu país, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma questão. Eu não consigo ver muitas questões aqui, certo? A Ingrid pede o nome do livro, eu não lembro qual que é o livro, Ingrid. Tenta me... Bom, vou tentar, eu falei de alguns, né? Se eu lembrar, a gente começa falando depois, né? Olha a Ivone Santos, né? A Ivone Santos está dizendo assim, boa tarde, povo de Deus, hoje estou maratonando com Alt, né? Seja bem-vinda, então, Ivone. Eu acho que tem gente desde manhã comigo. De manhã já estive também com outras dioceses, né? E eu sei que tem alguém aqui. E agora aqui, que bom, eu agradeço. E agora daqui a pouco no outro ambiente, lá do catecismo, né? É, Dorinha, isso mesmo, né, Dorinha? Essa Dorinha. Quem faz Outflix aqui? Conta para mim. Obrigado, obrigado, Joana, certo? Muito obrigado, que alegria. Quero agradecer a vocês, então, não é? Pela presença. Peço mais uma vez, compartilhe esse vídeo em algum grupo, compartilhe esse vídeo em algum lugar, pode ajudar muitas pessoas, tá? Tenha medo não, não vai cair seu lindo dedinho se você compartilhar, tá bom? Então, obrigado, quero agradecer a vocês e a gente, exatamente, né, Maria? Olha a Maria que linda aqui, né, Maria? Quero agradecer a vocês pela presença, pelas palavras, porque vocês estão aqui, certo? Nesse sábado se enriquecendo. Isso é bonito, isso é necessário. A gente tem que se enriquecer cada vez mais enquanto podemos, correto? Não é? Olha, a Sueli é a catequista que tem os olhos mais lindos do Brasil. Os olhos da Sueli parecem duas esmeraldas. Vocês sabiam, gente? Dá um close na foto dela depois, vocês vão ver. Olha, beijo para você, viu, minha amiga? Que bom, que alegria. A Angélica está dizendo que ainda não fez, mas vai fazer, né, Angélica? Faça sim, ótimo. E vamos para o catecismo, finalizando aqui com a mensagem da nossa querida Silvana, né, Silvana? Obrigado. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui, então. E alegria que a nossa querida Diocese de Jundiaí pode proporcionar para todas as catequistas, né, gente? Que bom. Eu agradeço sempre ao querido Padre Erickson, que tornou possível isso, a irmã Carmen, agradeço a Silvana, a Maristela, tanta gente, né? Muito obrigado. Principalmente para quem? Fala para mim, quem são as catequistas mais simpáticas, mais maravilhosas, mais lindas do Brasil? São vocês. E os catequistas que estão aqui são os mais gente boa, bom de bola, né? Bom de conversa, certo? Então, todo mundo aí, né? Obrigado aí, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos sempre reunidos no amor de Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Beijo para vocês, nos vemos, até mais.